RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018. Virando o Jogo aqui no canal RDC TV, no 24 e 524 da NET e também pelo Facebook, no facebook.com/RDC TV Digital, está aparecendo aqui na parte de baixo do seu monitor, o rdctv.com, o nosso site também, você pode acessar .com.br ou no YouTube para acompanhar a programação da RDC TV. O Virando o Jogo desta segunda-feira tem a participação de você, nosso telespectador, comentando nossa live do Facebook e também dos nossos integrantes aqui da bancada. Antônio Bavaresco, presente todas as segundas-feiras, tudo bem, Bavaresco? Tudo bom? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Tiago Rocha, nosso participante fixo do programa. Otávio Hoffman, tudo bem? Eu falei para o Otávio ontem, nosso novo participante fixo do programa. E Guilherme Paz, repórter da RDC TV. Tudo bem, senhor? Participante fixo também ou não? Só querer, a gente anota ali e faz o contrato. Contrato assinado. Então tá bom. Bom, pessoal, final de semana que tivemos a final da Libertadores, enfim, chegou a hora de dar um ponto final na Libertadores da América e o River Plate, depois de ter eliminado o Grêmio, depois da confusão com a sua torcida, depois de ter jogado 7 jogos com uma equipe regular, depois de ter infringido a regra do fair play da Libertadores da América, foi campeão. E chegou ao mais um título da competição e agora vai disputar o Mundial, tendo a possibilidade de enfrentar o Real Madrid mais uma vez. Ficou em boas mãos, Bavaresco, esse título ou não? Ontem eu escrevi no comentário de um post de um amigo meu que foi a primeira vez que o Dick Vigarista ganhou a corrida. Depois de tantas tentativas que ele fez, ele parava, ele estava na frente, parava para sacanear os outros, Essa é boa, essa é boa. Dessa vez o Dick Vigarista ganhou a corrida. Eu diria que tecnicamente ficou em boas mãos, porém a pessoa que está me vendo aqui está achando assim que eu separo as duas coisas e está errado, quer dizer, tem que analisar tecnicamente e desconsiderar o resto. Eu pergunto para ela, você quando vai escolher um candidato, algum cargo político, você considera só o desempenho dele administrativo, só os projetos que ele apresentou, ou também considera a folha corrida? Então é a mesma coisa. Para mim, acho que a competição está manchada. Ela aconteceu em território espanhol, não foi por um prêmio, foi por um monte de coisa errada que o River fez. E veio fazendo desde o primeiro jogo. A única coisa coerente nessa Libertadores é que ela começou mal e terminou mal. Mas tecnicamente eu acho que a Libertadores da América ficou com o melhor time possível, Não sei se o Grêmio era melhor do que o River Plate era. Não. É o que eu disse. A Libertadores teve o campeão que mereceu. Mas o clube que foi campeão não mereceu ser campeão. Mas mereceu. Essa é a minha opinião. Mereceu dentro de campo, Formatação tática, estilo de jogo. Eu falei, tecnicamente ele foi o melhor time. Agora, eu falei aqui. Mas a competição não é feita só de quem é melhor. Se não, por exemplo, em 2005, talvez o Internacional tivesse sido campeão. Ou, por exemplo, em 2008, talvez o Grêmio tivesse sido campeão brasileiro. E não foram. Isso acontece. Quantas vezes a gente viu times melhores não ganhar? Mas pelo fator mata-mata também, E por fatores extra-campo. Esses 2 episódios que eu citei, eu fiz questão de citar 2, Sim. Teve fatores extra-campo que decidiram, na minha opinião. Tanto contra o Inter quanto contra o Grêmio. Mas acho que pegando o jogo... E aconteceu, repito, o River Plate foi o melhor time, ponto. Mas ele não chegou lá só porque foi o melhor.
É só isso que eu queria dizer. Dentro dessa bagunça que foi toda a Conmebol e foi atabalhada não só para o River Plate, mas para o Boca Juniors, vale que também o Boca Juniors também teve um jogador irregular, o Ávila jogou toda a primeira fase de maneira irregular e só foi cumprir a suspensão na fase já de matas do torneio. Eu acho que afinal os dois jogos da final foi bem jogado. Eu acho que a Conmebol não mereceu uma final tão bem jogada. O primeiro jogo foi muito bem jogado, acho que foi talvez o melhor jogo da Copa Libertadores da América, o 2-2 na La Bombonera. E a segunda partida, num outro campo, com um gramado completamente diferente, a gente enxerga que o gramado é diferente, a bola corre muito mais rápido no gramado europeu. Sim. A gente viu no jogo de ontem, por vezes até nos primeiros instantes. Vamos aproveitar e vamos colocando as imagens Pode aí ser. enquanto o Thiago vai falando sobre isso. Nos primeiros instantes até as duas equipes não conseguiram muito se adaptar, né, a maneira do gramado e a bola correr, mas foi um jogo muito bem jogado no Santiago Bernabéu. E o que eu mais gostei também, tirando todo esse lado externo, que tem que ser debatido logicamente, mas o clima que as duas torcidas acabaram causando no Santiago Bernabéu foi impressionante, né? A gente escutava os relatos dos colegas que estavam fazendo a final por outras emissoras, Sport TV, Fox Sports, e relatavam, né, a sinergia que o estádio estava junto com as duas equipes, né? Tanto que quando saiu o segundo gol do River, o gol do Quinteiro, o relato pessoal da cabine de imprensa da Fox é que o estádio estava tremendo, né? Com o tamanho da vibração que acabou ocorrendo no jogo de ontem. Agora a impressão que eu tenho é que não valia gol feio, né? Na verdade, eles deixaram passar esse último aí, foi meio feinho. Mas já estava decidido mesmo, né? O jeito que o cara Agora, dribla os o gols que adversário ali não é feio, né? Não é verdade. Então foi um gol quase bonito, mas os outros foi só golaço. Havia uma expectativa antes do jogo em saber como os dois times iam jogar, como ia ser o jogo, se aquela violência que foi vista antes do segundo jogo ia, de certa forma, entrar em campo, se ia ser um jogo muito truncado, muito violento, se as torcidas iam se comportar, mesmo jogando na Europa. E o jogo acabou sendo jogado realmente, né? Foi um jogo na bola, um jogo muito competitivo, claro, uma final de Libertadores entre esses dois times, mas parece que os eventos extra-campo ficaram mesmo fora, né, das quatro linhas. Assim. E eu acho... Diga. Mas será que nessa questão, né, o pessoal de casa, o pessoal que estava assistindo o jogo, assistiu com aquela emoção de final de Libertadores por tudo que aconteceu no passado? Não. Eu, em casa, foi um jogo frio. Eu achei sem graça. Jogo frio, acho que sabe? Os torcedores dos dois times até acho que sim, mas pra gente já foi mais frio, né? Me pareceu, a sensação que eu tive foi a mesma que eu senti vendo Grêmio e Real Madrid, guardadas as proporções. É uma certa frieza, porque não tem aquele calor, claro, primeiro tu tá vendo o jogo na televisão, mas não tem aquela emoção do estádio. Mas é que ali tinha esperança, né, pelo menos. Não tô falando tecnicamente, eu tô falando do clima do jogo. Entendi. Do clima do jogo. O distanciamento é muito grande. Enquanto tava 0-0, as duas torcidas, a do Grêmio tava achando que dava. Sim, entendi. O que eu quero dizer é o clima do jogo. Talvez depois de sair os gols, é um depoimento que foi dado, que eu não tenho como dizer se é verdade ou não, mas enquanto eu assistindo eu não assisti o jogo o tempo todo, mas achei o jogo um pouco frio. Um jogo típico de futebol europeu mesmo. Você acha que isso pode ser uma representatividade daquilo que será a Libertadores a partir do ano que vem? Sim. Total. O que por um lado, é bom pelo seguinte, tira um pouquinho do nervosismo que às vezes atrapalha. Eu tenho certeza de que o nervosismo atrapalhou o Grêmio na eliminação para o River. Sim. Águas passadas, mas não vamos desconsiderar. Durante muito tempo a gente dizia assim, ó, muita gente critica o Diego Aguirre, mas ele foi semifinalista da Libertadores. Gente, ser semifinalista da Libertadores é muita coisa. E o Grêmio foi semifinalista e classificado até os 37 do segundo tempo do segundo jogo. Então não foi pouca coisa. O nervosismo ali atrapalhou. Eu disse aqui várias vezes, naquele momento em que o Grêmio leva o primeiro gol, ele ainda estava classificado, parecia que não. Pegou a bola, saiu correndo como se precisasse fazer um gol. Em vez de segurar o jogo. Em vez de sentar em cima da bola. Então, aquilo ali, talvez num estádio neutro, fosse diferente. É um distanciamento que vai acontecer a partir do ano que vem em jogo único e fora, né, do território dos clubes que estarão na final, muito provavelmente. E que não se esperava que acontecesse desde agora, né? Então a gente já teve uma palhinha assim de como vai ser a partir do ano que vem. E realmente eu achei, apesar de tem muita torcida do River, tem muito argentino na Espanha, tudo bem. Em Madrid, né? Mas é um distanciamento, eu notei também. Eu achei que foi muito mais pela gente. Eu não vi esse distanciamento. Pode porque, ser, olha só, não sei. os dois brasileiros foram eliminados para essas duas equipes. Sim. O Grêmio
por toda a circunstância que a gente já debateu logo no início do programa, e o Palmeiras tomou um banho de bola do Boca Juniors. Mas um banho Inexplicavelmente, nos né? dois jogos. Tomou um Inexplicavelmente. banho jogando na Argentina, tomou um banho jogando no Allianz Parque. O Santos, que seria o outro clube brasileiro, foi eliminado por também circunstâncias que a gente acredita que seja duvidosa. Mas jogou super mal, né? O Santos não tem que Ok, falar. não, mas eu Sim. tô pegando a questão de jogo também. Da reação o nossa. Grêmio, por Está exemplo, dizendo que o fato dos argentinos terem chegado na final com eliminações perante os brasileiros Eu acho diminuiu a nossa pretensão. eu perante a acho que competição. sim, acho que sim. Acho que a nossa ótica foi um pouco distanciada, tem razão desse fato. Até nisso, pro ano que vem, uma coisa é a seguinte, esse ano a final da Libertadores foi deste jeito que foi, né, fora do nosso território, né, e do território do adversário, porque aconteceu aquilo que aconteceu. Mas foi num lugar onde o futebol, né, respira, que é a Espanha, que é Madrid, que é o Bernabéu. O ano que vem a final vai ser em Lima, no Peru, onde não tem futebol, né? Não, vai ser em Santiago. Santiago no Chile. Lima é a da Copa Sul-Americana. Isso, tá certo. Não, só pra destacar. Mas mesmo assim, Imagina se não chega um chileno. É que eu enxergo que esse distanciamento sempre há quando não há brasileiro na final. Pode ser. Por exemplo, River Plate e Tigres. Alguém lembra quanto é que foi os dois jogos? Alguém lembra como é que foi a final? Não, sei que foi um passeio segundo. Da me mesma lembro. maneira, Independente vai Del Valle acontecer Atlético no Mundial de Nacional. Clubes. Alguém lembra como é que foi? Alguém lembra como é que foi a final? Qual, perdão? Independente Del Valle Atlético Nacional. Não. Então é um distanciamento que eu acho que naturalmente É natural. ocorre. Por quê? Porque aqui no Brasil, e é uma questão muito cultural, a gente por vezes dá mais valor para quem ganha. A A gente não dá valor ali para o segundo colocado ou aquele vice-campeonato. Poucos lembram que o Internacional já foi vice-campeão de Libertadores da América, por exemplo. O Grêmio 2 vezes. O Grêmio 2 vezes. Uma delas... Uma teve mais valor que a outra. Mas eu acho que assim, ó, A de apesar de 84, A de 84, já entrou na De semifinal. 84 o praticamente, Grêmio praticamente... Não, mas eu digo assim, tá, isso foi o contra, mas Sim. o a favor foi o fato que saiu bem e acabou sendo vitimado por ele mesmo, por Sim. problemas extracampo do próprio Grêmio, tanto que ele perdeu com o gol do Burchaga aqui em Porto Alegre e acabou empatando em 0-0 o jogo de lá. É uma e tendo decisão, chance, uma inclusive. decisão tomada de maneira equivocada nessa temporada. Mas só para mais sobre essa questão desse distanciamento, mas acho que dessa vez foi um pouquinho pior porque era Boca e River, então acho que esse distanciamento não ia ser tão grande se fosse na Argentina em condições normais, mesmo com os times eliminando os brasileiros, porque era Boca e River e todo mundo queria acompanhar o mais próximo possível. Aqui na SEG, trabalhando ali, nós recebemos mensagens de pessoas de rádios daqui do interior que queriam ir para Bomboneiro, para o Monumental, acompanhar o jogo de perto, enfim. Era um distanciamento nem tão grande. O fato quanto de daqui a pouco o Espanha... Independente Del Valle do Equador e o Nacional da Colômbia, assim. Era um grande jogo, um grande clássico. Mas E o indo para a primeiro Espanha jogo, acabou... eu tenho a jogaço, impressão que as pessoas que viram o primeiro jogo, elas não tiveram essa reação, ô Thiago. Por isso que eu digo, eu diferencio o segundo do primeiro jogo em termos de clima. Eu não estou falando sobre a legitimidade do campeonato nem nada. Eu não coloco, enfim, faixa no peito, taça no armário. Mas que o clima do primeiro jogo foi muito mais envolvente e quente, não tem como comparar com aquele clima de ontem. Ah, não, isso não tem dúvida. Entendeu? É muito diferente. Muito diferente. Bom, porque até pegando esses dois ganchos, um é para parabenizar a Rádio Sagres de Goiás, que foi a única rádio brasileira que transmitiu in loco a final da Copa Libertadores da América. Muito bacana, né? Uma rádio AM ainda, mas histórica, né? A Rádio Sagres de Goiânia lá transmitindo essa partida. Ficou muito bacana, até pude acompanhar alguns minutos da transmissão deles. Bem legal. E Everaldo Marques na rua? isso. E o que me chama a atenção é o seguinte, né? É que esses jogos longe, eles criam a possibilidade das pessoas viajarem, né? E para viajar sempre bom é com o Sesc. E o Sesc dá a oportunidade para você viajar pelo mundo todo. E a oportunidade até para quem não é comerciário. Pacotes turísticos nacionais e internacionais. Acesse agora mesmo o site do Sesc e confira os pacotes sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Vamos ao recado do Zafari e do Governo do Estado e voltamos para falar sobre os reforços que a dupla Grenal busca no mercado.
favor, pode vir, moça, por favor. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Pois é. Bom, nesse final de semana, no sábado, o Internacional passou pela sua eleição. O presidente Marcelo Medeiros, com 92,54% dos votos, foi reeleito presidente do Internacional, né, e 150 cadeiras do Conselho Deliberativo foram alteradas. A chapa 1, 2 e 4 conseguiram vagas no Conselho, já a chapa 10 não conseguiu colocar nenhum, né, conselheiro a partir do biênio 2019-2020. Assim, as movimentações no Inter começam finalmente a acontecer, assim como estão também acontecendo no Grêmio. Antônio Bavaresco Júnior, começando pelo Grêmio. Thiago Neves, o que te parece? Olha, como tudo na vida, depende das circunstâncias, entendeu? Então vamos a elas. 2 anos de contrato, R$700 mil por mês, 33 anos, quer trabalhar com o Renato, mas não quer sair do Cruzeiro. Essas são as circunstâncias. Traz o mundo pra cá e manda o Renato pra lá. Como o Renato não vai pro Cruzeiro, então não tem negócio, né, cara? Eu não sei do que... Então... Mas ele aceitaria sair para ajudar o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro precisa, né, se livrar de alguns jogadores eu nesse acho, momento. cara, eu acho assim, ó, o Thiago Neves, ao contrário de alguns jogadores de mais idade, pelo que eu acompanhei na temporada que passou, ele tá um jogador competitivo ainda. Ele tá um jogador à altura de qualquer outro jogador, como até o Arrascaeta, eu tenho a impressão que jogou menos partidas do que o Thiago Neves. Numericamente, em dados, ele jogou menos. Quem? O Arrascaeta. É. Mas tem que lembrar que o Arrascaeta também teve a Sim, Copa do Mundo. Sei, né? não, eu sei, não, mas eu não quero comparar, só estou dizendo que ele continua competitivo. Então a questão idade, competitividade, para mim, não conta nisso aí, entendeu? Eu analiso, por exemplo, o Douglas, ele não está competitivo. Então não é uma questão de idade, é uma questão de que ele não está. O Cícero continua competitivo, no estilo dele, lento e tal, mas continua um jogador que jogou a temporada normal, fez gols importantes. Não vou entrar no mérito, tá? Hein? Eu já sei o que o Thiago vai falar sobre o Cícero. É. Mas, eu estou só fazendo uma exposição porque eu vi muita gente comparando. Pega o Jeromel. Cara, o Jeromel tá jogando demais. Ele tá jogando o que zagueiro de 20 e poucos anos tá jogando. Não, idade é uma coisa muito individual. Idade cronológica, aquela idade do aniversário, é muito individual. Também tem uma outra coisa, muitos se preocupam... Eu estou começando a análise pela idade. Sim, tá? sim. É que muitos também se preocupam nessa questão aí da idade, Bavaresco, no retorno financeiro. Não, esquece. Mas tem jogadores que você não vai ter retorno financeiro, não vai Zé ter Roberto. retorno, vai ter o retorno técnico. Você traz o Thiago Neves, você pode não ter o retorno financeiro de repassar ele para outro clube ou vender. Sim, mas pode ganhar 60 milhões... Ganhando a Copa do Brasil, Libertadores, uma Copa do Brasil brasileiro e por aí vai. Não estou defendendo que paguem, tá? Eu não sei quanto que estão pedindo. Eu tenho a impressão que o Grêmio fez aquilo que o Cruzeiro fez com o Grêmio em relação ao Edilson. Seduzindo. E na minha opinião, depois que... cara, isso aí é que... Bom, não vou fazer a comparação. Eu sei. É que mas depois que, que... Aí já é Elvis, cara. Aí o cara... Foi o que aconteceu, né? Quando o Edilson foi apresentar a proposta, tinha recebido pro Romildo. E aí, pronto. A solução pro Grêmio foi só tentar não sair perdendo muito. Exatamente. E, ao meu ver, saiu ganhando ainda com o Tony Anderson. E é o que o Cruzeiro vai tentar. O Cruzeiro tá tentando. Aí eu te digo... Só que não, o Cruzeiro jogou lá em cima, Sim. pediu assim, qual é os ativos... Tirando o Everton e o Luan, que ele sabe que não. Sim. Qual é o ativo mais caro que o Grêmio tem? Nós vamos pedir um inteiro e Olha metade só, do outro. O Grêmio
na oportunidade, ele tinha 3 opções. Eu vou fazer esse comparativo para você entender onde é que eu quero chegar. O Grêmio tinha 3 opções do time principal naquela oportunidade. Um dos jogadores não quis vir, Rafael Sobis. O outro, o Grêmio desistiu no meio do caminho, Sassá. E o outro era o Alisson. Os 3 estavam no mesmo nível hierárquico de opção, não era um era prioridade em detrimento do outro. Era opção mesmo do clube. E o Grêmio acabou trazendo o Alisson. Para compensar, que fez muito bem, aliás. Para compensar o dinheiro, o Grêmio foi lá e trouxe o capitão do time sub-20 do Grêmio, Tony Anderson. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, o Tony Anderson. O que o Cruzeiro faz agora? O Cruzeiro pega essa lista também de alguns jogadores que poderiam entrar no negócio e pede nada mais, nada menos do que o Bob Sim da base. E aí? Troca pelo Thiago Neves? Não troca. Não troca. Um atleta de 33 anos contra um jovem de Mas o Grêmio não vai sub-20, fazer que é o isso. futuro tanto da seleção Mas o brasileira quanto Cruzeiro do se Grêmio. viu obrigado a fazer. Mas eu acho que o Grêmio não faria. Mas, enfim, é Erroneamente. só uma avaliação minha. Eu acho que o presidente Romildo não faria. Eu também acho que não. O Bob Sim é um dos meninos que vai entrar no dia 20 contra o Novo Hamburgo no Gauchão. Sim. E com uma boa atuação pode ficar no grupo de Renato Gaúcho pro longo da temporada. Mas é isso. Como é que tu vai E trocar? pode valer uns 3 Eu Tony concordo. Tanto que o Barcelona e o Borussia Dortmund já tentaram 2 vezes tirar o Bob Sim daqui, cada um. Mas eu entendo vocês, e eu Só um concordo. lado do Bob Sim, só um lado do Bob Sim. No sábado, pelo jogo da Copa Ipiranga, o Bob Sim não jogou. Ele tá Gente, aquela sendo arquibancada preparado. fez fila pra tirar foto com o menino. Fila. Tinha fila pra tirar foto E com só ele. uma coisa, Ele assim, tem 18 anos, né? Viu, Já é um time viu sub-20. Diogo? Se a opção for entre... Quer dizer, tá decidido que vai vir Thiago Neves, nós vamos trazer de qualquer jeito, então a opção tem que ser quanto vai custar. Não pode ser. 0 chance de entregar o Jean-Pierre, não pode. Não, só acho que o Grêmio não Entendeu? faria. E mesmo um percentual, bom, aí teria que se ver qual é o percentual que Tá, daria. mas aí a pergunta que eu faço pra você é a seguinte. Dá dinheiro, cara. Eu concordo com vocês, tá? No que vocês estão dizendo sobre a questão O do Bob Cruzeiro deu Sim. dinheiro pro Grêmio também. É prioridade trazer alguém pra função do Thiago Neves? Não, eu acho É a que prioridade? Eu refaço a tua pergunta afirmando. Eu acho que a prioridade é trazer o Thiago Neves. Eu acho que o Trazendo Grêmio... o Aquela Thiago Neves- reuniãozinha da direção com o Renato foi... O Renato botou um círculo em volta Preciso do desse. do Um círculo Thiago Neves. azul. Pra mim, não tem nenhuma dúvida disso. Pode Porque foi curioso. O Grêmio porque foi em cima, né? Houve aquela reunião da sexta-feira. Foi sexta, né? Foi. Sim, Depois, sim. a renovação Depois foi da na renovação. quinta. Não, foi na sexta mesmo a renovação. E a reunião também foi na sexta, logo depois. Sim, foi a reunião né? da lista de entrega de... Isso. Diogo, mas em valores, quanto que tá o Thiago Neves no mercado? Não compensa mais gastar os 8 milhões de euros no Pablo? É 4 milhões, né? Hoje a gente viu no Transfer Market Não, que ele está em 4, É, avaliado em 4 milhões. A multa dele é 10 milhões de euros. O Cruzeiro sabe que não vai conseguir recuperar esse dinheiro, foi um valor investido. O Cruzeiro pagou na época 11 milhões de euros para trazer ele do mercado dos Emirados Árabes. O Cruzeiro não vai conseguir esse dinheiro de volta, porque o Cruzeiro está tentando é barganhar. Olha, eu até cedo ele, mas eu quero ganhar 5, quero ganhar 4, quero o ganhar Cruzeiro 3. quer um ativo do Grêmio quer ganhar para alguma poder coisa. negociar depois. Tanto que o Cruzeiro está tentando já negociar em outras tratativas. Já tentou com o Santos, no caso do Bruno Henrique. Agora se fala também no interesse do Corinthians, na contratação do Thiago Neves. Mas o Corinthians desistiu por causa do desistiu valor por causa do financeiro. salário. do O salário, né? Cruzeiro está tentando barganhar, sabendo que o Thiago Neves não vai renovar contrato, termina no final de 2019 o Cruzeiro... Não Thiago vai Neves perder por não. pré-contrato. E não quer perder de graça. O Cruzeiro tá na dele, tá na Ele tem dele. um ano, diferente do Edilson, que tinha 2 anos, se não me engano, de contrato. Tinha 2 anos. Ou seja, o Grêmio não tinha o temor do jogador chegar no fim da temporada e ir embora. O Grêmio teve que ceder porque o jogador, no popular, encheu o saco. Encheu o saco do Grêmio, no caso. Que não é o caso do Thiago Neves agora, me parece. Não é, mas se ele resolver É que se a coisa quer transcorrer ganhar... naturalmente, ele sai... Mas aí, diferente como eu disse, diferente do Edilson, o Cruzeiro sabe que vai perder o cara no fim do ano, porque ele não vai renovar E o tem contrato. mais um detalhe. Então ele quer perder o mínimo possível. E o Cruzeiro só isso. precisa do dinheiro. Esse é um detalhe. O Grêmio, quando saiu o Edilson... Mas o Cruzeiro Grêmio, embolsou 60 milhões. Não, mas precisa Não, mesmo mas assim. tá devendo. Tá devendo, Diogo. 200 Tá devendo o Cruzeiro já devia Olha, quando o foi... dirigente, Quando, o Itamar- o Cruzeiro já devia quando foi bicampeão brasileiro. Ele aumentou essa dívida com a Receita Federal, que já era muito grande, Sim, o dirigente conquistando do os Cruzeiro, brasileiros. o dirigente do Cruzeiro disse Mas precisa é de dinheiro, né, que pra ganhar. o Cruzeiro precisa de dinheiro. O Grêmio, no caso do Edilson, o Grêmio liberou o Edilson não por causa de dinheiro, mas ele liberou até por uma questão de Satisfação com o Relação. atleta. não, relação. de não criar mais desgaste, É isso aí. não criar mais cisânia do que já estava gerando. por uma O relação. Grêmio não quis forçar. Pô, vou E manter houve que o uma, cara vocês vão lembrar que houve É. uma ronha aí do Edilson com... Foi o Odorico, né?
Odorico. Uma entrevista que Odorico. Não um áudio vazado, não era isso? Vou manter que o Edilson fazendo birra, brigando, querendo ir pro Cruzeiro, porque vai ser o contrato da vida As dele. circunstâncias são outras. Então vai. É diferente. Eu acho que é uma circunstância diferente, não dá nem pra comparar as situações. Mas a vinda do Thiago Neves aumenta mais ainda a minha hipótese, que é que o Renato vai jogar com falso 9 na frente. O Luan adiantado, porque se não vai vir centroavante, tem gente na Não, mas vai vir centroavante. O jogo é 4-4-2 Mas eu concordo simples. contigo. Eu concordo contigo de que o Grêmio, de que o Renato pode. Para ele é muito mais fácil ele ter alternativa dentro do elenco. Embora a gente já não saiba se o Everton vai ficar ou não, mas não importa, se não for o Everton, vai ser o Alisson. Me parece hoje, dia 10 de dezembro, Bavaresco, o mercado europeu tá se aquecendo e nada. Tá tranquilo. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. Estabilizar. É o que eu falei aqui. Vai na outra janela. Mas eu sou o soldadinho do apocalipse, né? Eu vejo que o Às Renato. vezes é no último Eu dia. vejo que o Renato está trazendo alternativas e eu não tenho a total certeza que o esquema aí do Grêmio de há muito tempo, desse 4-5-1, 4-2-3-1, vai se manter. Eu também. Eu vejo que o Renato vai criar alternativas, criar perspectivas novas, até porque, querendo ou não, o Grêmio mesmo sendo semifinalista da Libertadores da América com totais méritos, garantindo a vaga de forma direta para a Libertadores da América também com totais méritos, eu acho que o Renato enxerga que o estilo de jogo, ou o estilo não, ou o esquema do Grêmio talvez já esteja um pouco mais manjado. Eu acho isso também. Porque ele já vem do Roger, seguiu o prosseguimento do Não, é Roger que ficou. com o Mas Renato. é uma coisa que eu E a acho. modificação O Grêmio vai. ficou. Por exemplo, o primeiro tempo contra o. Tá certo, era o Corinthians. Foi muito bom do Grêmio, o último jogo. Mas tem razão o Thiago quando diz uma coisa, por exemplo, no momento hoje, jogador decisivo, e inclusive não é só no Grêmio, no futebol brasileiro, jogador decisivo, que tu sabe no jogo grande ele vai aparecer. Os dois principais jogadores decisivos hoje no futebol brasileiro é o Everton do Grêmio e o Thiago Neves. Pode ter outros, mas esses estão entre Tá na lista eles. entre os 5. Tá na lista entre os 5. Então, pô, se tu puder ter, em vez de um só, que tu vai ser, tu tiver dois, tu vai ter que criar mais, sem contar o Luan, se voltar a jogar em alto nível, como jogou até dois. Só nessa até questão aí, de aí pra tu trazer teria Thiago três. Neves, só para trazer Thiago Neves tem que dar essa questão do jovem da base. Liberaria um PP? Eu liberaria. Eu liberaria. não sei se Não vale. permanente, mas empréstimo talvez sim. Mas eu acho mais possível. Ah, eu não sei se o Cruzeiro tem interesse. Vá com tá? Deus. Se é pra tu trazer o Thiago Neves, vá com Deus. Eu não sei se o Cruzeiro tem interesse. É que tu tem mas... o Everton, tu tem o Alisson, o PP, hoje é uma terceira opção, né? Tem uma série de alternativas. E tem guri da base. Eu puxaria o TT. Cara, o TT, TT, ano o que vem. esse menino Tá joga, jogando gente. muito na Copinha. Mas eu acho que o Garantido. Grêmio não quer botar ele esse ano, porque o TT. Grêmio quer vender um jogador por ano. Essa é a política, mais ou menos. Senão vai vender grosso dois, modo. é isso? Se ele botar o TT, ele vai ter que vender dois. Tá, mas porque aí- os caras vão comprar. Mas é né? assim, ó, o que esse menino joga é de Mas seleção esse é o brasileira problema. mesmo. E ele vai sair sem dar nenhum Vai. título pro Grêmio. Porque ele vai entrar no time. Bom, pode até dar um título, né? Nunca se sabe. Pode. Mas ele vai entrar no time e se ele corresponder jogando o que a gente acha que ele joga, ele vai ser vendido em 6 meses. Tá, mas o soldadinho- Igual o Vinícius Júnior. O soldadinho do apocalipse, que sou eu, Fala, querido. pergunta o seguinte. Eu não tenho nenhuma informação sobre o caso, tá? É só uma pergunta de quem tá vendo as coisas acontecerem. Quando Sei. tu força demais a contratação de um cara, que é o Thiago Neves, pra jogar na função daquele que é o teu melhor jogador, em tese, Aham. não te parece que esse teu melhor jogador pode não ficar? Olha, tio, tá, essa é uma leitura. Mas Eu acredito que com a lesão que ele teve esse semestre, ele continua. Ele não Ninguém teve vai isso. querer E levar ele- com a e incerteza. ele não Tá, tem vontade mas de ele não sair, quer ele não sair, demonstra vontade ele não de quer sair. sair ou quer dizer, ele não quer sair, ok, beleza. Mas será que o Grêmio não quer que ele saia? Pode ser. O Grêmio pode querer. O Grêmio pode Só que querer, ele mas já- o Luan não quer. Porque o tempo tá passando, né? Mas ele já desvalorizou, né? Ele já é outro Luan, o preço dele já é outro mas daí que do ano aí agora não passado. tem O que Luan é fazer. o Jadson, eu tô falando não na bola, ele é muito melhor que o Jadson. Mas eu tô dizendo assim, no momento que o Jadson saiu pra China, 26 anos ele tinha, lá em 2015, acho que foi. É isso aí. Agora já deve estar com 30 quase. Ele é o equivalente ao Jadson. O Jadson está na melhor fase da carreira dele, embora tenha tido poucas Fase fases curta. boas, fase curta. Então, o mercado pro Luan daqui pra frente, na minha humilde opinião, de quem não entende tanto assim De mercado. China, Oriente É, Médio. porque assim, ó,
Porque não é toda Rússia, hora... talvez. Ele não quer ir pra Rússia, E ele aí é não um vai. elogio que eu faço ao Inter. O clube Não- médio da Europa. Não é toda hora que Sevilha você... com o Ganso. Não é- mas o Sevilha... Se o Luan fosse pro Sevilha hoje, era um upgrade na Não, carreira mas é absurdo. clube médio, isso que eu tô falando. Não, eu Thiago, sei, eu sei da bola que o Sevilha tá jogando. Uma coisa é a bola e o momento do Sevilha. Outra coisa é o tamanho do Sevilha no Sim, cenário perfeito, europeu. perfeito. O Sevilha é um clube de média pequeno Não, porte. São Caetano Mas já eu é acredito que brasileiro, quem mas vai isso não pagar- deixou de ser o São Ah, é, Caetano. é que O eu único discordo. mercado possível do Luan é a Arábia ou China. É que Eu eu acabei de Nenhum dizer clube aqui. médio vai levar ele. Não É que vai. eu não Talvez, acho, talvez, eu não acho depende. isso. Se ele fizesse uma grande Libertadores, Não, digamos. não. Agora. Levar ele agora. Não, Vinha agora- amanhã do não, Grêmio pagar. Vai, o Luan vai. Se o Thiago Neves vier, podem escrever. Eu tô dizendo aqui, é uma coisa, é um sentimento que eu tenho. Vai ter Luan, Thiago Neves e Everton no mesmo time, pelo menos por 6 meses. E eu diria o seguinte... Não sei se o Jael. Aí, Não, aí é o treinador que escolhe. Eu faço a seguinte Esses leitura. três, tu bota a camisa, eles são... Eu faço a seguinte leitura, não é toda hora que um clube faz o que o Inter fez com o Rodrigo Dourado, por exemplo. Que era um jogador extremamente valorizado, se desvalorizou com o rebaixamento e aí voltou a se valorizar quase do mesmo Mas nível não que nos estava. níveis... Não nos Ah, níveis... quase no mesmo nível. Esse prêmio de melhor É que assim, ó, volante do é que brasileiro valoriza. É que o que Pô, mas Vitor pintaram... Michel já ganhou esse prêmio. Valoriza. Mas é que o que pintaram do Rodrigo Dourado financeiramente, que eu sei onde tu quer chegar, não existiu, né? Naqueles 100 milhões. É que não existiu isso, né? Esse é o problema. Então é Ah, esse tá. importante, né? Super valorizado. É super valorizar uma hoje coisa ele que não tá só existiu. valorizado. Um dia ele esteve super valorizado. Ou especulado demais. Mas essa contratação do Thiago Neves pelo Grêmio também me incorre a um pensamento que o Grêmio pode estar mudando de esquema. A gente viu na Arena, principalmente esse ano, muitas vezes aquela coisa, né, os times visitantes virem jogar como times pequenos, não sei o quê, e o Grêmio empatar em 0x0 por não conseguir furar a retranca, ou os times Contra o jogarem por Atlético uma bola. Paranaense, contra o Fluminense. Atlético Paranaense, Fluminense, o Inter. Olha, teve uns 5 Sim. empates em 0x0, Sim. eu acho, na Arena. Os times acabavam, né, Bahia encurtando bem. foi diferente, porque o Grêmio levou mas o gol no teve o início. gol, mas encurtando os espaços muito. Quando o time visitante conseguia tirar a zaga de dentro da área, acabava para o Grêmio, porque daí o Grêmio ficava tocando a bola e não tinha uma infiltração, não tinha tanto espaço. Aí agora, se você traz o Thiago Neves, você tem um jogador do último passo, você tem um jogador da assistência, tem um canhoto diferente. Não, o jogador que faz E gol a de fora questão da é- área. a questão Faz do gol, Grêmio- Então, o Grêmio tentando mudar um pouquinho, eu acho, o seu estilo pro próximo ano. A questão do Grêmio era com o Arthur, tinha o Arthur, daí veio o Michael, mas sem os dois, o Grêmio com o Michel e Cícero no meio de campo é totalmente diferente. Não. O Thiago Não, Neves tá vem certo, pra suprir tá essa certo. ausência também. O Thiago Quando o Neves- Michael não jogar, ele muda o jogo. Ele joga muito diferente do Arthur, esquece. É outro jogador muito mais ofensivo. Não, outra característica. Mas ele te dá coisas que o Grêmio de momento não tem e que a maioria dos times não tem. O Flamengo tinha com o Paquetá, não tem mais. já foi Poder de embora. decisão, tá falando? Não, além do o Paquetá era o mais decisivo do Flamengo, mas na hora H não foi, né? Sim, Contra o sim. Palmeiras, errou aquele gol feito, enfim. Agora, Mas a gente já tava com a cabeça em outro lugar. O Thiago Neves tem feito gols em decisões, tem jogado bem todas as decisões, inclusive contra o Grêmio jogou bem, o jogo de lá, aquele Foi jogo o melhor da em campo. semifinal, né, que o Grêmio foi eliminado. E ele te dá aquele chute de fora da área, aquele passe que não é, aquilo que o Douglas Cobrança poderia de fazer. falta, bola Não, parada. bola parada, Eu acho que escanteio. daqui a pouco é uma recuperação do que o Douglas foi pro Grêmio Isso, em só que- 2016. só O que Renato tá tentando trazer um jogador Só que com que mais renda parecido. um jogador mais decisivo que o Douglas. Que o Douglas constrói a decisão, o Thiago Neves decide sozinho, né? Decide. Agora, para fazer o link do Grêmio pro Inter, porque o Grêmio pensa grande, tentando trazer o Thiago Neves, e o Inter me parece que também faz o mesmo quando investe possibilidades para ter o Luiz Adriano, né? Que é um centroavante que poucos clubes do futebol brasileiro, eu diria nenhum clube do futebol brasileiro tem. Mas daí já assinou embaixo que o Damião tá de saída. Mas vai renovar com o Damião, aí que tá. É esse o meu pensamento. Mas, A minha dúvida é a seguinte, o Inter aposta no Damião pro grupo ou não confia que terá o Guerreiro a ponto de bala o mais rápido possível? Eu acho que Não, não, o dá pra Guerreiro- confiar no Guerreiro Guerreiro- a ponte de bala o mais rápido possível. É muito tempo Mas é parado. porque se ele pode treinar em fevereiro com o grupo, em abril ele vai estar a ponto de bala. Não, ele pode treinar em março. Não, em fevereiro. O Rodrigo Fevereiro, Caetano são confirmou 2 que meses. 2 meses antes. 2 meses antes, ele pode começar a treinar. Olha, eu vou dar um exemplo, claro, cada situação é uma situação, mas nós temos N exemplos aí de jogadores que demoraram muito para... Não é a forma física, eu não acho que o Guerreiro esteja em má forma física. Não, longe disso. Ele
Tá a bem questão preparado até. técnica, é a questão ritmo de jogo, O jogo é o é tempo de diferente. bola. Embocadura. E a antecipação, entendeu? É complicado. tu vai... Para um jogador que já não é um jovem como o Guerreiro, Ele tem 34 anos, o eu Guerreiro. coloco ele bem fisicamente, bem no time do Grêmio, do Inter, desculpa, pós-Copa América. Mas eu vou ser bem sincero. Falta tempo Eu vejo que a preocupação Eu do tô Inter está colocando assim. completamente equivocada. O Inter A preocupação não é de quem vai botar a bola para dentro, eu mas sim concordo com o quem Thiago, vai é que criar eu ia para chegar a bola Ah, lá que eu ia dentro. O Damião fez uma temporada brasileira boa. Foram 10 gols. Eu vou te fazer uma perguntinha, aquela assim, ó, que é Não, pra eu incomodar. já dei minha opinião. Não, que é pra incomodar. Não, mas tu não pode medir, só um pouquinho, só pra corroborar Claro, o que o Thiago claro. disse. Tu não pode medir o desempenho do Damião só pelos gols. Não, eu os gols- Mas se é pra ter alguém só pra fazer, Aí o eu- Jael foi melhor que ele. Mas Não, vai lá, eu a coloco gente o desempenho precisa... de um jogador que não teve produção pra ele. O Internacional não Perfeito, tinha produção, perfeito. não tinha Não, e jogador ele que criou criar. muita chance. Exato, é isso que eu tô falando. Não tô entrando no mérito na questão numérica dos gols, mas se ele marcou A 10 importância gols dele pro time. sem ter alguém, um jogador com características pra que armasse as coisas pra ele. Era muito no Bumba Meu Boi, cruzar a bola pra dentro da área, o Damião tava de cabeça, arrancava, Então eu vou te dividia com o zagueiro. fazer uma perguntinha assim, ó. O Grêmio deveria buscar o Luiz Adriano e o Inter o Thiago Neves, é isso? Sim, Na tua visão? eu acho que sim. Eu acho que se encaixaria melhor a troca. Eu acho que vejo que... Claro, eu tô só fazendo a hipótese de uma análise eu do que o Thiago enxergo falou. que a principal carência do Faz Grêmio sentido. é um centroavante, é um homem terminal. A gente viu nos jogos tanto da Libertadores da América quanto na Copa do Brasil, onde faltou um centroavante. O Gel, por mais que seja um atleta útil para o grupo, ele não pode ser o cara, o camisa Concordo, 9 do também. Grêmio. E o Internacional, no Campeonato Brasileiro, faltou o cara que armasse pro Leandro Damião. O Leandro Damião teve bons números na temporada. O problema... Temporada não, no Campeonato Brasileiro. Gauchão foi mal, a Copa do Brasil também foi mal. Teve bons números no Campeonato Brasileiro, mas não tinha quem armasse. O D'Alessandro não tinha força física, intensidade física para todos os jogos. O Edenilson jogou um belo segundo turno, mas só ele armando não dá conta do recado. Não, e o nível de exigência, aí que tá, que eu acho que o trabalho para a direção do Inter vai ser muito maior do que para a direção do Grêmio. Porque a base que o Grêmio tem hoje é uma base tecnicamente superior. Sim. Quer dizer, ele já parte de um... é a mesma coisa que a gente diz na Fórmula 1. Tu pode ter os pilotos bons, mas se o cara tem um carro melhor, Não adianta, tu vai ter que melhorar o teu carro, senão tu não vai chegar nele. Entendeu? E o Internacional, então parte de uma base. E além da base ser um pouquinho inferior tecnicamente, ainda as peças de reposição, o Internacional não tem em algumas posições nem o titular. E tem uma outra coisa também que a gente tem que botar no debate. A exigência no ano que vem vai ser maior. É por isso. Os dois, né? Aí agora- Mas acho que pro Inter vai Mas ser, em quantidade vai de ser elenco. pior, porque do Internacional, esse ano... É que o Inter muda de patamar, é isso? Lógico, Entendi. esse ano chegar a Libertadores da América foi lucro pro Internacional. Os torcedores gostaram tanto que aprovaram o Marcelo Medeiros com mais de 92% de votos na eleição. Ano que vem, chegar a Libertadores da América não é mais que obrigação. O Internacional precisa chegar a Libertadores da América, conquistar um título de grande expressão. O torcedor almeja isso, o torcedor espera isso. E ele Agora, disse que é isso, né? Exemplo do que a gente colocou ali do Grêmio, chegamos a falar sobre mudança de esquema e coisa assim. O caminho do Inter teria alguma coisa nessa questão de mudar o esquema? O ano que Mas vem a vai questão- ser o tripé ali que deu certo esse Oderhelm, ano? ele não tem funções, Ou vai mas não tem depender gente. de jogadores que vierem? É que o Bom, Inter vai ter que mudar o estilo de Eu proposição, já né? disse, Pois o Grêmio é. não vai querer ficar com o Cícero. Internacional liga agora pro Cícero e fala, ó, Cícero, aqui tem um lugarzinho bacana no meio campo pra tu jogar, não quer vir jogar com a gente? Cícero, Mas aí muda um pouco o estilo de jogo, né, Em Thiago? questão de anuência, teve bom número de jogos no Grêmio. Mas por 600 mil não cabe nem no Inter, né? E apresentações também Não, teve Inter boas não- Mas, apresentações. Thiago, se tu coloca Quanto é que um tá jogador pagando pelo como... Guerreiro? Não, mas é uma exceção, né? Não dá pra ter duas exceções, né? E o Não, Cícero não é o exceção, Inter vai ter 3 exceções, né? Porque vai ter o Guerreiro, se tu vai trazer o Luiz Adriano, vai ser mais uma exceção. O Luiz tem o Adriano não vai ganhar D'Alessandro, que já é 250. D'Alessandro, o Damião também vai renovar, não vai renovar por... 430. Então, Não é muito, né? tu vai ter 4 atacantes com valor com patamar alto. E sendo que com esse Moledo também tem um salário bem favorável para uma dupla de zaga. Moledo sim. O Cuesta é médio. Não, mas gente, o Cuesta Inter sim. paga 200 mil pro Danilo Silva. 200 mil para o Danilo É o que Silva. eu- Tá voltando. Isso é um escalabrio. Tá voltando, né?
o Danilo Silva. Tá, ninguém quer, né? Bom, sobre o que a gente estava falando do Thiago Neves e do Bob Sinha, só para encerrar essa questão, o presidente Romildo Bolsonaro Júnior está concedendo uma entrevista nesse momento, estará conosco aqui na quarta-feira, no Virando o Jogo, também para responder as perguntas do torcedor do Grêmio, mas concede nesse momento uma entrevista à Rádio Grenal e disse, primeiro, que para o negócio do Thiago Neves acontecer, e ele confirma que está acontecendo, tem que ser muito bom. Quando fechar tudo tem que ser muito bom, senão ele não vai fazer. Porque loucuras ele não fará. Eu tinha certeza disso. Mas, e confirma que podem pedir quem quiserem da base, mas o Grêmio não vai liberar, ele disse. E aí, perguntado sobre Bob Sim e Jean-Pierre, né, que são dois jogadores que se falam, ele disse que não vai colocar esses dois jogadores de nenhuma forma na negociação envolvendo a vinda do Thiago O Grêmio tem time na teoria, tudo bem, na teoria, mas é uma teoria que já está bastante avançada, porque o Grêmio aprendeu a administrar esse contencioso E uma informação, viu? O Douglas, ele confirma agora que o Douglas não vai permanecer. Que o Grêmio agradece os serviços prestados, que todas as homenagens a ele foram feitas já e que ele não vai permanecer. Eu acho ótimo. E o Marcelo Oliveira será quinto zagueiro também na temporada de 2019. Isso aí. Comentamos... Tá, então precisa de um quarto, né? Na saída do programa semana passada, isso. Aqueles 15 minutinhos que o Douglas entrou contra o Corinthians foram para despedida. Para ele se despedir, pisar no Douglas gramado. merece uma despedida melhor, porque aquele que foi horroroso. Contra o Corinthians, né? Nossa senhora. Bom, tem algo que é muito bom para a sua vida, que é o Banrisul Digital. Com o aplicativo do Banrisul Digital, toda a segurança para simplificar a sua vida. O Banrisul Digital dá isso para o seu cliente. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos conhecer mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena e o recado do governo do estado e voltamos para falar de um campeão que saiu neste final de semana. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Todos pelo Rio Grande. Ô Bavaresco, já que tu é o representante do Grêmio aqui no programa, né? O representante do Internacional está afastado, voltará em instantes, né? O nosso representante Nelson Cerqueira. Acho que o Inter ter ido bem no Campeonato Brasileiro fez ele se afastar um pouco, já que ele criticava tanto. A necessidade não era... A pergunta que eu te faço é a seguinte, Bavaresco. O Grêmio está acostumado a conquistar títulos no Beira-Rio, é isso? Pois é, ontem até um amigo meu, grande Márcio Pinheiro, que eu mando um abraço se estiver nos assistindo aí, o Márcio fez uma brincadeira sobre a Libertadores, dizendo que deu um embate entre um time azul e o vermelho deu rotina, alguma coisa assim. E eu disse, não, mas eu soube no Beira-Rio tinha dado um embate entre o azul e o vermelho e deu o azul, né? E foi isso mesmo, Bavaresco. Então, na tarde de ontem, pelo segundo jogo da decisão do futebol feminino, Clássico Grenal. Primeiro jogo lá em Gravataí na semana passada, um 0-0. E tudo sobre o jogo de ontem. E a festa de uma das torcidas, tu acompanha agora na matéria. A gente espera fazer um jogo bem competitivo e tentar sair daqui com o resultado. As gurias vão entrar do primeiro ao último minuto buscando a vitória, porque nós queremos o título.
Clássico Grenal, o segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. E a expectativa era grande depois de um 0-0 na última semana. Um jogo muito disputado na primeira etapa. Sem chances reais de gol. Acredito que a gente tem que melhorar a qualidade de passe e a paciência com a bola que a gente vai chegar para finalizar e fazer um belo gol. Tá difícil a gente passar a segunda parte do campo, mas a gente vai tentar no segundo tempo envolver elas no futebol, que é o toque de bola. O segundo tempo prometia ser diferente. A equipe do Inter começou pressionando. E após a cobrança do escanteio, Tessa, sozinha na defesa colorada, falha. Tamires aproveita a sobra da bola e lança para Gabizinha, que livre arranca do meio de campo para fazer 1-0 Grêmio. Mas não deu muito tempo para comemorar. A reação colorada vem em seguida. 2 minutos depois, Júlia, de falta, deixa tudo igual. E o segundo tempo da partida teve 2 gols. O empate de 1-1 levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças das penalidades, Tamires converte o primeiro para o Grêmio, Catrine para o Inter. Até que na terceira cobrança, Sacha para na defesa de Carlinha. Itaba, na quinta cobrança do tricolor, converte. E o resultado nas penalidades deu o título do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino para essas meninas. Sabia que ia ser um jogo assim, difícil, ia ser no mínimo detalhe. A gente fez o nosso melhor, acredito que elas fizeram o melhor delas também. Foi um jogo muito bom, mas infelizmente ali nos pênaltis elas levaram a melhor. E agora não é abaixar a cabeça, tem vários campeonatos para disputar ano que vem. Agora é aproveitar as férias, descansar com a família, porque no começo do ano a gente volta para a preparação aqui no Inter, mais forte ainda do que esse ano. A sensação é a melhor possível, a gente escutou muita coisa durante a semana e é um sentimento de dever cumprido, porque a gente trabalhou muito para isso e a gente coroou da melhor forma possível. Olha, a felicidade é gigante. Ganhar um título do Inter aqui dentro, a gente trabalhou muito, a gente sabe da dificuldade que é fazer futebol feminino. E a gente sabia da força do Inter, sabia que era uma equipe forte, mas a gente veio disposto a encarar de frente esse desafio e agora é só comemorar. Parabéns pro Grêmio, né? Campeão gaúcho do futebol feminino de 2018. Agora, gente, merecia uma festa melhor ali, né, o Guilherme Paz? Coloca a câmera aqui, vamos conversar com a Federação Gaúcha de Futebol. Grêmio, parabéns pelo desempenho. Inter também, o Inter que sofreu 1 gol no Campeonato Gaúcho inteiro, fez 83 gols ao longo da competição. Caraca. Foi um grande jogo, mas Federação, as meninas precisam ser valorizadas. Uma mesa de escritório para subir a taça. Que vergonha, Federação. Valorizem o futebol feminino do estado do Rio Grande do Sul. É uma coisa que... Deixa só, eu vou lançar uma hashtag aqui, tá? Deixa elas comemorar. Pô, aquilo ali não é jeito de... pelo amor de Deus, você não tem um pódio pra menina? Um troféu pequeno. Cara, os caras ali põe na troféuzão. corrida, agora assim, troféu de madeira. Thiago, só mais uma, Thiago. Não é um problema da Federação Gaúcha de Futebol apenas.
O calendário do futebol feminino brasileiro não Não, abre isso que- pra próxima isso que temporada. pro ano que vem não existe. Não existe. Não tá pronto, gente. Thiago, só mais uma. Outra vergonha que eu presenciei também. As meninas do Inter, do Grêmio, desculpa, na comemoração, ao lado esquerdo das cabines, onde você assiste o jogo, eles ligaram a água, a irrigação, para acabar com a comemoração das meninas. Não se faz isso, cara. Deixa. Agora, eu acho que assim, a federação... ruim de conseguir patrocínio para competição. Por que não atrela o patrocínio do gauchão masculino com o feminino? Pode até dividir as cotas de patrocínio, mas o mesmo patrocinador do masculino tem que patrocinar o feminino. O patrocinador do masculino tem dinheiro para levar presidente com acompanhante pro Caribe, para fazer compra, não sei o quê. Partezinha desse patrocínio pro futebol feminino. Já banca uma festa legal para elas, uma estrutura legal para essas meninas, jogando de chuteira de futebol society no campo. Porque não tinham condições, muitas não tinham. Pô, vamos lá, né? A viagem pro Caribe colombiano tá certo pros presentes campeões. Isso aí tá certo. Tá tudo certo, né? Cara. Tá tudo certo, né? Só pra tirar dúvida, assim, só pra... Vamos pra São Não, André. e outra coisa. A nível de curiosidade. Não tem um pódio para as meninas comemorar. Está gravado porque eu pedi pro nosso cinegrafista gravar. Não tinha ninguém da diretoria colorada do futebol masculino assistindo. O presidente Medeiros veio, assistiu ali, deu um oi para todo mundo, sumiu. Não tinha ninguém valorizando elas da instituição internacional, a não ser aquelas pessoas que trabalham dia a dia com elas. O resto... É muito difícil. Futebol feminino no Brasil apesar de... É uma coisa que eu não consigo entender, né? Futebol feminino no Brasil tem uma jogadora que ganhou 6 vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo. Nem no futebol masculino um atleta conseguiu ganhar 6 vezes a premiação. Messi e Cristiano Ronaldo pararam no 5º prêmio, não conseguiram chegar ainda ao 6º. O Brasil tem essa jogadora e não valoriza o futebol feminino de nenhuma maneira. Imagina se valorizasse, né? Olha, eu quero na festa da CBF, embora eu tenha todas as críticas a fazer a CBF, todos nós aqui, pelo menos eles fizeram isso, valorizaram o futebol feminino. Mas porque são obrigados, né, Bavarese? É normal, a gente... É obrigado, mas eles fizeram isso de uma maneira, digamos assim, que não bacana, pareceu justa. que era por obrigação. Não, fizeram uma baita de uma homenagem. Outro prêmio, né? Poderia ter feito o prêmio do futebol separado. masculino, não, fizeram tudo junto. O problema é global. Fizeram a marca, entregar, eu achei bacana. Super legal. O problema é global. Na premiação lá da Bola de Ouro, que foram dar para melhor jogadora do mundo. Lá Primeira bola de ouro da história do futebol feminino. O cara falou quando foi entregar o troféu, só podia dar uma rebolada. Ele se perdeu, né? Aí, entende? Aí teve algum campeonato agora feminino também na Europa, que uma das jogadoras estava denunciando que o dinheiro da premiação estava indo para o futebol masculino, ao invés do... O que acontece? Então, assim, é global, Diogo, não só é uma só questão, aqui. só uma questão que o Thiago tocou no machismo assunto, é uma coisa muito calendário de 2019, a instituição internacional pode ficar sem disputar nenhum campeonato até agosto do ano que vem. Isso vai fazer com que faça demissão de todas as atletas. Mas por que isso? Porque é só o ontem campeão o Grêmio que é. conseguiu a vaga no Brasileiro Série A2. É porque vai ter uma reformulação no Campeonato Brasileiro. Essa questão dos clubes começarem a voltar com o futebol feminino vai mudar o Campeonato Série A1, Série A2. Então o Internacional pode ficar de fora do Campeonato Brasileiro e disputar apenas o Campeonato Gaúcho. É que no primeiro ano... Pode. No profissional era a última chance do Inter conseguir uma taça. Ontem. Falando porque... o corneteiro. Mas só valorizando o trabalho do Yura, da Duda, eles que comandam o Inter e o Grêmio, um trabalho fantástico, muito emocionados os dois antes do jogo pelo trabalho construído. E íamos falando da dificuldade de se construir um futebol feminino aqui no estado. A gente teve a oportunidade no ano passado de entrevistar a Duda, né, quando o início do projeto acabou começando, né, então isso... a gente sabe que como é difícil e o futebol feminino passa por essas dificuldades, né? E dificuldades aí que a gente não consegue mensurar, especialmente porque há, né, uma dificuldade muito grande do que diz respeito à possibilidade aí de manter o futebol feminino. Mais uma vez, parabéns para o Grêmio, né, que conseguiu o título gaúcho. O ano passado o título havia ficado com o Internacional e agora, né, no ano que vem teremos mais uma vez. Assim, Diogo, também parabenizar também a RDC aqui, que trouxe as meninas nos programas aqui com o Guilherme, que o Guilherme
foi lá ontem para fazer a cobertura dessa final, porque aí... Não, nós estamos fazendo a nossa parte. Posso fazer o gancho? Posso fazer o gancho? A gente consegue. Sexta-feira, 5 horas da tarde, entrevistas com as campeãs e o dirigente delas também. Então você fica na expectativa aí do Q-Sport na sexta-feira, né? Com o Guilherme Passo também para trazer mais informações sobre o futebol feminino. Bom, o programa de hoje vai chegando ao seu final. Quero agradecer a presença de todos aqui nesta segunda-feira. Dizer que voltamos amanhã a partir da 1 da tarde com o Virando o Jogo. E claro, sempre lembrando, né, o nosso telespectador que na quarta-feira o presidente Romildo Bolzan Júnior estará por aqui. Então você comece já a enviar as suas mensagens pra gente, né, na nossa live do Facebook. Também pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é 51998159990. Né, tá aparecendo na sua tela aí o WhatsApp. Você manda, eu vou separando as perguntas. E aí na quarta-feira a gente faz o programa também voltado para o torcedor do Grêmio. Fique agora com o Verão Moda, na excelente companhia da Ali Klein. E a gente volta amanhã, à 1 da tarde. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.